Olá, amigos. Juntos aqui para mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, onde vamos estudar mais uma lei das leis divinas ou naturais. Quem está nos acompanhando nos estudos sabe que estamos relacionando as leis divinas e naturais com o conteúdo do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Por isso, o nosso título, A Lei de Liberdade nos Mundos Habitados no Sistema Solar. Então, sempre começamos com Kardec, desculpa, para nos situarmos nas leis e relembrarmos aqui que esse conteúdo se encontra na parte terceira do Livro dos Espíritos, da Lei Divina ou Natural ou Leis Morais. E nós estamos falando dos mundos habitados no nosso sistema solar. Por isso, iniciamos aqui com essa imagem do sistema solar, nos lembrando aqui que nós fazemos parte de uma grande galáxia, que é a chamada Via Láctea. Nós pertencemos à Via Láctea, que é uma das milhares ou milhões de galáxias que existem no universo. E aqui está destacado um pequeno ponto nessa galáxia, que é o nosso sistema solar, para termos uma noção de tamanho, de grandiosidade do nosso universo. Mas vamos lá, vamos conhecer as leis de Deus. Então, Kardec, ele nos ensina que existe uma harmonia de acordo com as leis. Vejamos aqui na questão 616. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. É a questão 616. E na 615, Kardec pergunta: é eterna a lei de Deus? E os espíritos vão esclarecer: eterna e imutável como o próprio Deus. Então, sendo Deus Pai Criador, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, Criador do universo, as suas leis estão imperando em todo o universo, de forma eterna e imutável, assim como o próprio Deus. E são essas leis que permitem essa harmonia que reina no universo material, assim como no universo moral. Essa harmonia, esse equilíbrio se funda nas leis estabelecidas por Deus. Então, é interessante observar que as leis materiais são essas que mantêm os planetas nos seus lugares, nas suas órbitas, né? São as leis perfeitas, as leis matemáticas, por exemplo. A lei da gravidade é uma dessas leis da natureza. Então, o homem pode calcular quando que vai acontecer um eclipse. Por que que ele calcula isso com segurança e exatidão, do dia e da hora? Porque ele conhece as leis matemáticas, as leis astronômicas, né? Essas são leis naturais, são leis da natureza. E o universo moral? É o universo da intimidade do ser, né? Mais à frente nós vamos ver que Deus cria essas leis para regular a sua relação com os homens, né? Então, o homem cria leis aqui na Terra, as leis terrestres, leis humanas, para regular as relações de homem para homem, aqui na nossa sociedade. E as leis divinas ou naturais regulam a relação do homem para com Deus, né? Então, são leis perfeitas e são leis imutáveis. Então, o que é essa lei? O que deve se entender por lei natural? Kardec pergunta. A lei natural é a lei de Deus.
é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Mais uma vez destacamos, meus irmãos, que os espíritos superiores, através da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, que é a mensagem de Jesus ampliada, os espíritos já estão nos falando que o homem só é infeliz porque ele se afasta das leis de Deus. Então, nós destacamos aqui nessa resposta dos espíritos. Ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Assim, nós estamos reafirmando a importância do conhecimento e do estudo das leis de Deus. É preciso conhecer, apesar dessas leis estarem esculpidas na nossa consciência pela providência divina, nós precisamos desenvolver esse conhecimento dessas leis. Isso se dá através do estudo, da informação, fazendo como estamos fazendo agora, através desse encontro, estudando as leis divinas ou naturais. Então, olha que nós temos um roteiro. As leis divinas ou naturais, nós separamos aqui, são 10 leis que Kardec organizou de forma didática para que a gente possa estudar. Então, recomendamos o conhecimento, o estudo da parte terceira do Livro dos Espíritos, onde estão lá as leis morais: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, que é o nosso tema de hoje, e, por último, a lei de justiça, amor e caridade. Então, vamos nos ater à nossa lei do estudo de hoje, a lei de liberdade nos mundos habitados do sistema solar. Começamos por apresentar mais uma vez esse livro que entendemos ser um marco na doutrina espírita. É uma ampliação, um desdobramento do conhecimento já trazido pelos espíritos superiores. Chega até nós, aqui na Terra, materializado em 23 de abril de 2023. É uma publicação do SEBMAB, do nosso Centro Espírita, resultado de uma pesquisa realizada por Aderlande Ferraz. É uma obra mediúnica e as revelações são do Espírito Santa Teresinha de Lisieux. Nós temos aqui, então, o livro que vai falar dos mundos habitados, como é a vida material, moral, nessas esferas que compõem o nosso sistema solar. E é importante o estudo, porque, como dissemos, é um marco na doutrina espírita e o conteúdo de Santa Teresinha vai nos auxiliar a compreender melhor essa afirmativa de Jesus: há muitas moradas na casa do Pai, que nós encontramos em João, capítulo 14, versículo 2. Aqui temos uma representação do nosso sistema solar, com os 8 planetas, 8 rochosos mais 8 gasosos. O livro trata também dos planetas anões. E para o nosso estudo de hoje, importa destacar a escala evolutiva, né, desses planetas, do mais evoluído para o menos evoluído. Então, de acordo com esse conteúdo, com o estudo trazido, temos em primeiro lugar Júpiter como o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. E aqui a sequência: Saturno, Netuno, Urano, depois começam os planetas rochosos,
O mais desenvolvido deles é Mercúrio, seguido por Vênus, depois Marte, e ali na rabeirinha dessa lista, o nosso querido planeta Terra. Planeta Terra como planeta que ainda está na condição de expiação e provas, e de todo esse conjunto é o planeta menos adiantado. Vamos lá, meus irmãos. Vamos estudar então a lei de liberdade. Na pergunta 825, Kardec intitula esse capítulo Liberdade Natural. Há posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de liberdade absoluta? Não, porque todos necessitam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. E aqui nós encontramos uma outra lei aqui inserida nessa resposta, que é a lei de sociedade. Nós precisamos viver em sociedade. Sociedade também é lei, né? Então, o que um não tem de capacidade, o outro tem. Aí nós vamos convivendo e fazendo o progresso, as nossas construções, nos utilizando das nossas capacidades e das capacidades dos nossos irmãos de jornada. E nós vamos nos complementando. Então, a liberdade absoluta, ela não existe, porque nós necessitamos uns dos outros. Então, ele continua. Em que condição o homem poderia desfrutar de liberdade absoluta, então? Na de eremita do deserto. Quer dizer, não tem que conviver com ninguém. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e nenhum deles tem mais liberdade absoluta. Muito bem, né? Porque nós estudamos também que o meu direito, ele termina quando começa o direito do meu próximo. Podemos entender aqui como liberdade. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do meu irmão, ou do meu companheiro, ou daquele com quem eu convivo. Se estivéssemos fora da sociedade, fora da família, fora da convivência, aí podemos ter liberdade de agir, absolutamente. Mas estaríamos fora das leis, as leis da natureza. Então, ainda Kardec, a obrigação de respeitar os direitos dos outros tira do homem o direito de ser senhor de si? Parece que não, né, meus irmãos? Vamos lá. De jeito nenhum, porque esse é um direito a que a natureza lhe concede. Então, no que diz respeito ao mundo íntimo da criatura, que ele diz aqui como ser senhor de si, isso é um direito do homem, né? Respeitar o direito dos outros não quer dizer que eu não tenho direito sobre mim mesmo. Olha que lógica, que filosofia mais interessante que a doutrina espírita nos traz a respeito de liberdade. Eu respeito o meu próximo, mas eu respeito a mim mesmo, né? Eu sou senhora de mim, ou senhor de mim. Está na questão 827 do Livro dos Espíritos. Seguimos, então, a liberdade de pensar. Há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? Então, em que situação o homem tem liberdade absoluta? O que há no homem que é livre verdadeiramente? Já o título do capítulo ali indicou, né? É o pensamento. É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento desconhece obstáculos. Pode-se deter seu voo, mas não aniquilá-lo. Então, existe aquela frase: pode-se deter uma ideia, ou melhor, pode-se deter um homem, mas não uma ideia.
né? Por mais que a história registre grandes pensadores que tiveram a sua vida ceifada pelos seus pensamentos, né? Por causa dos seus pensamentos, as suas ideias continuaram. Nós temos aí como expoente Sócrates, né? Ele teve que renunciar à própria vida para não renunciar às suas ideias diante dos seus discípulos na prisão. Então, ele toma cicuta. Então, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre a morte de Sócrates, vai entender que a sociedade da época não aceitava as verdades trazidas por Sócrates. E ele foi executado na prisão. Mas as ideias de Sócrates morreram? Absolutamente, né? As ideias, o pensamento socrático e depois Platão, né, seu discípulo, continuaram de forma que a verdade continua. E nós encontramos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a doutrina de Sócrates e Platão. Então, esse é um exemplo para ilustrar a liberdade de pensamento. Pode-se até tirar a vida de uma pessoa, mas as suas ideias não morrem, né? Se estão sustentadas por serem verdade. Pode-se deter seu voo, né, do pensamento, mas não aniquilá-lo. E a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E os espíritos superiores nos explicam. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a consciência é livre. O pensamento do homem é livre. Olha como nós temos que vigiar os nossos pensamentos, né? Porque ele não tem obstáculos. O homem tem direito de colocar obstáculos à liberdade de consciência? Não, nem à liberdade de pensar. Pertence apenas a Deus o direito de julgar a consciência. Se os homens regulam por suas leis as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. Então, olha a importância da consciência, de estarmos agindo de acordo com a nossa consciência. Por quê? Porque Deus, pelas leis da natureza, ou as leis divinas, as leis morais, que são as leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. E onde está escrita essa lei de Deus? Na consciência. Está dando para entender, pessoal? Vejamos aqui. As leis divinas ou naturais, a lei de Deus, está escrita na consciência, ela se encontra na consciência da criatura. E é através dessas leis que o homem regula a sua relação com Deus. Então, é o equilíbrio, é a felicidade, é a vivência da harmonia, como nós vimos lá no início, né? Conhecer as leis de Deus, viver de acordo com as leis de Deus, é ser feliz, é estar de acordo com a harmonia que reina no universo, na criação de Deus. Porque Deus não cria conflito, confusão, desacertos. Tudo isso é criação dos homens, e não criação divina. E o homem se encontra infeliz por estar afastado das leis de Deus. Então, vamos conhecer, vamos vivenciar, vamos nos autoconhecer, porque se está escrito na nossa consciência, está no nosso íntimo, né? Então, vamos procurar também o autoconhecimento. Então, vamos lá, gente. Onde está a lei divina ou natural? Nos mundos habitados do sistema solar. O que nós estamos falando? Nós vamos entrar aqui num ponto muito importante, que é a questão do livre-arbítrio. Né? Dentro da lei de liberdade, Kardec tem algumas perguntas
ampliando o nosso entendimento, o nosso estudo sobre a liberdade, né? E liberdade, entenda-se também livre-arbítrio, né? Que é o direito de agir como se bem entende. Então, o homem tem o livre-arbítrio? Sim, nem precisamos dar resposta, né? Mas, parando para analisar a lei de liberdade, é uma dos termos, né? A liberdade é uma das coisas mais almejadas pelo homem, mais desejadas. O homem quer ser livre e o homem tem o livre-arbítrio. Mas podemos afirmar também que é uma das leis que mais nós utilizamos mal. Fazemos escolhas equivocadas. E aí nós começamos a situar os mundos, né? Se nós estamos num mundo de expiação e provas, onde se encontram espíritos necessitados de provações, de expiações, é porque esses espíritos, ou nós, fizemos escolhas equivocadas. Usamos o nosso livre-arbítrio de forma contrária às leis de Deus. Por isso, a estada ou a estadia aqui num planeta de expiação e provas como a Terra. Então, olha só como é importante entender a lei de liberdade. Nós podemos escolher, mas as nossas escolhas têm consequências. O espírito vai carregar essas consequências, seja nessa encarnação, seja na próxima encarnação, né? Então, é o uso do livre-arbítrio que vai determinar a vida que teremos, a vida que temos e a vida que teremos, seja nesse planeta, seja em planetas melhores. Mas vamos seguir aqui com os espíritos respondendo a Kardec. O homem tem sempre o livre-arbítrio? Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nada está fatalmente determinado, né? Nesse capítulo encontra-se também o tema fatalidade. Nós não trouxemos aqui, deixamos para os nossos ouvintes estudarem lá na Lei de Liberdade, falando sobre a fatalidade. Mas o homem não é uma máquina, né? O homem escolhe, ele tem a liberdade de pensar e a liberdade de agir. Mas o homem desfruta do seu livre-arbítrio desde o nascimento? Há na liberdade de agir, desculpa, há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela vai evoluindo e seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às escolhas que lhe são necessárias. Muito bem, meus irmãos. Sim, o homem, desde que ele tem a liberdade para agir, ele tem liberdade de fazer. Só que esse livre-arbítrio é sempre relativo, porque nas primeiras idades da vida, a criança, por exemplo, ela tem um livre-arbítrio relativo. Ela não vai escolher, porque ela ainda não tem condição de escolher. O exemplo, podemos chegar para a nossa criança de 6 anos de idade, 8 anos de idade, e perguntar: você gostaria de ir ao dentista? Não podemos, né? Isso não é uma decisão de uso de livre-arbítrio da criança. A criança não tem essa escolha. Essa escolha são dos responsáveis por ela, né? Então, esse pequeno exemplo é só para a gente pensar nas diversas situações da vida, que a liberdade ela é proporcional à maturidade. Quanto mais eu sei usar a minha liberdade, mais liberdade eu tenho, né? Voltando nos mundos, gente, lembra da categoria do nosso mundo, da Terra.
Ele está lá como o menos adiantado do sistema solar. Então, vamos imaginar. No planeta Mercúrio, a lei de liberdade funciona da mesma forma? A lei de liberdade é a mesma, mas as criaturas que lá habitam já são mais evoluídas. Então, é mais amplo o livre-arbítrio. A capacidade de agir é ampliada, a liberdade é maior, porque eles já não vão praticar o mal. E aqui na Terra, nós ainda não temos muita liberdade, porque senão nós praticaríamos o mal. Com a liberdade cerceada que nós ainda praticamos, né? Então, o livre-arbítrio, a capacidade de agir, a liberdade de fazer, é sempre proporcional ao desenvolvimento das faculdades da criatura. Portanto, gente, fazendo um apanhado, um resumo sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem é relativo ao desenvolvimento de suas faculdades, em sua infância, física ou espiritual, porque a infância também pode ser imaturidade da criatura, né? O livre-arbítrio é reduzido, limitado e sempre relativo. E só é realmente livre aquele que entende e pratica as leis de Deus, leis divinas ou naturais. Vou ler novamente. Só é realmente livre aquele que entende e pratica as leis de Deus, as leis divinas ou naturais. E aqui nós entramos com uma fala de Jesus, né, registrada por João no capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ele está falando dele próprio, do seu evangelho de amor. Se o Filho os libertar, se a vivência do evangelho de Jesus for fato em nossa vida, nós seremos de fato livres, porque estaremos vivendo de acordo com as leis de Deus e, portanto, felizes e livres. Então, amigos, já caminhando para as nossas reflexões finais, vamos ficar atentos. No capítulo da Lei de Liberdade, Kardec faz um resumo, que é um resumo teórico da motivação das ações do homem aqui na Terra. Vamos junto com Kardec. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Essa é a razão porque aqui vemos tanta perversidade. Vejamos aqui um resumo, uma dissertação de Kardec sobre essa motivação das ações dos homens, ou do homem, em que ele já está na perspectiva de mundos mais adiantados. Porque ele nos lembra que a Terra é um dos mundos menos adiantados, e é por isso que aqui se encontram mais espíritos maus do que bons. Isso é extremamente consolador, porque existe uma razão de ser, né? Então, essa é a razão porque aqui vemos tantas perversidades, ou tanta perversidade. Porque aqui é um planeta atrasado ainda, tá? Dentre aqueles do nosso sistema solar, é o menos adiantado. Seguindo na dissertação. Façamos, pois, todos os esforços para não mais voltarmos a este planeta, depois da presente estada, e para merecermos repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados,
onde o bem reina sem mescla e onde não nos lembraremos da nossa passagem na Terra, senão como um exílio temporário. Essa é a recomendação de Kardec para nós, que façamos todos os esforços para não voltarmos a um planeta como esse. Ele não está contra o planeta Terra, mas sim ele está se referindo a este planeta como um planeta de expiações e provas, né? Que a gente possa estar num mundo mais feliz, seja a própria Terra regenerada ou outros mundos que já fizeram uso do seu livre-arbítrio, né? Cujos habitantes já fizeram uso do seu livre-arbítrio para o bem. Esses são mundos mais felizes do que a Terra. Ele nos recomenda aqui, portanto, que a gente possa lembrar da nossa estada aqui, num planeta como esse, como um exílio temporário. Que assim seja. E aqui, vamos lá com Santa Teresinha de Lisieux, na pergunta 231 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Olha, o próximo mundo na escala evolutiva, depois da Terra, é Marte. Marte é o nosso vizinho, nosso irmão, e é o planeta na sequência da escala evolutiva, que é o próximo, né, depois da Terra. E nessa pergunta 231, o organizador Aderlan de Ferraz vai se dirigir a Santa Teresinha de Lisieux. Está muito distante o momento em que os homens terrenos descobrirão a vida inteligente em Marte? Olha só. Atualmente, o homem já mandou diversos objetos de pesquisa, de observação para Marte. São os rovers, né, que estão lá, tem satélites orbitando Marte, fazendo registro de imagens, tem esses veículos robôs que a gente citou, que estão na superfície de Marte. O homem está ávido para descobrir a vida inteligente em Marte. Mas Aderlande faz essa pergunta: está muito distante esse momento para os homens terrenos? Vamos ver o que Santa Teresinha de Lisieux responde a respeito desses porquês, né? Desse momento e desse porquê. O momento da descoberta está profundamente vinculado aos instantes da sabedoria pura e desejo verdadeiro pelo progresso. A mente humana necessita de base de conhecimentos que acomode e processe as novas informações que virão. Vejamos que ela afirma que essas informações virão. A pergunta é sobre o descobrimento de vida inteligente em Marte. E ela nos explica que esse momento está vinculado ao momento da sabedoria e do desejo verdadeiro pelo progresso. O homem terreno deve estar imbuído do desejo verdadeiro do progresso e também da pura sabedoria, né? É preciso ter uma base na mente humana, uma base de conhecimentos para acomodar e processar as informações que virão nesse descobrimento da vida inteligente em Marte. E ela continua. Atualmente, os homens terrenos têm seus interesses guiados pela ganância e pela competitividade, impedindo o devotamento e investimentos nos estudos que clarearão o entendimento acerca de todo o progresso de exploração do novo ambiente. Estão vendo, meus irmãos, que nós ainda temos um longo caminho? Hoje, o que vale é a ganância, a competitividade, e com isso não sobra tempo nem investimento para se conhecer um novo ambiente como o planeta Marte.
O homem está preocupado em guerras, em posses materiais, né? A ganância, a competitividade. Isso impede o investimento e o devotamento nesses estudos para o conhecimento do novo ambiente. E ela esclarece para nós, no final, dizendo o seguinte: após o período de maior aprendizado, por meio das provas mencionadas pelos mensageiros do Cristo, poderão os homens, com a mente aberta e o coração tranquilo, apreciar a graça e a beleza do novo empreendimento e dos novos conhecimentos. Olha, ela nos situa um momento em que nós poderemos conhecer a vida inteligente em Marte. Vai ser depois do período das dores. Olha só, as provas mencionadas pelos mensageiros do Cristo. É esse momento da transição. São momentos de dores que nós já estamos vivenciando. Após esse período, o homem vai ter aprendido mais, né? Era um período de aprendizado, mas é por meio de provas, essas provas que já foram mencionadas pelos mensageiros do Cristo. Poderá o homem com a mente aberta e o coração tranquilo apreciar a graça e a beleza do novo empreendimento, né, que é Marte. Estamos falando de Marte. Estamos aqui reproduzindo as palavras de Santa Teresinha de Lisieux na pergunta 231 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, em que ela nos situa esse momento que a humanidade terrestre vai ter contato, vai conhecer a vida inteligente em Marte. Vai acontecer. E aqui no planeta Júpiter, nós já vemos um exemplo de um mundo equilibrado, né? Que os habitantes de Júpiter formam um único povo, nutrindo o mesmo ideal de trabalho no bem. Por estarem em nível mais avançado de evolução, compreendem a vida e veem os espíritos. Este nível de maturidade espiritual e moral não acomoda as ideias de separação, ainda tão características de ambiente de vida, ainda que características de ambiente e de vida sejam diversas. Isso é lá em Júpiter, meus irmãos. Nós estamos trazendo agora, né, em contraponto ao planeta Terra, depois vem Marte, que nós vamos conhecer, e mais à frente, o mais evoluído de todos é Júpiter. Lá já não existe o mal sob forma alguma. Os habitantes já fazem uso do seu livre-arbítrio para o bem, né? Então, Aderlande pergunta: em Júpiter, os habitantes apresentam um ponto de equilíbrio entre o progresso moral e o progresso espiritual? E Santa Teresinha vai responder: segundo a superficial apreciação dos homens, sim. Então, em relação à nossa inferioridade, os habitantes de Júpiter estão no equilíbrio perfeito entre espírito e intelecto, né? Sentimento e intelecto. Mas ela vem nos dizer que isso é uma apreciação superficial. Porém, um espírito mais adiantado, para ele, tornam-se claras as pequenas divergências e desajustes que impedem o completo equilíbrio entre o progresso moral e o intelectual, que só é inteiramente conquistado pelos espíritos que alcançaram a condição de perfeição. Olha só, meus irmãos, como o progresso é lei, como a evolução não tem limites para o espírito, né? Até que sejamos espíritos perfeitos, espíritos puros, todos nós chegaremos lá, porque o progresso ele é lei. Então, estamos aqui já finalizando, convidando a todos a essas reflexões sobre o uso do livre-arbítrio, que nós escolhemos o local onde iremos estar.
a categoria de planeta que iremos habitar. E também colaboramos para que o nosso planeta hoje de expiação e provas seja um planeta de regeneração o quanto antes. Porque quem dá a qualidade do planeta são os espíritos que lá habitam, né? Então, vamos trabalhar essa intimidade nossa para o conhecimento das leis divinas ou naturais. Vamos procurar a vivência através do Evangelho de Jesus, para que estejamos cada vez mais de acordo, em sintonia, em harmonia com as leis divinas, e assim seguirmos adiante nesse concerto universal da vida e da felicidade. Muito obrigada por nos ouvirem e que Jesus nos dê bom ânimo. Obrigada.